Muito curioso isso, assim, e faz diferença, porque existe diferença de objetivo e meta. Então, por exemplo, o objetivo, eu quero ser feliz, eu quero me casar. A meta é quando eu estabeleço prazos para isso e estabeleço estratégias. Como eu vou alcançar isso? Até qual data eu vou fazer isso? Por isso é importante eu estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Porque aí a vida, ela vai passando, aí não vai ter essa sensação frustrante. Não, para 2014 eu vou cumprir metade das metas de 2008. Então, a partir do momento que eu estabeleço, eu vou voltar no papel, volto nas minhas anotações e vejo, não atingi. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer para não atingir meus objetivos? E uma coisa que é importante também, que as pessoas tendem a buscar, a falar, eu não quero fazer tal coisa. E é uma mentalidade ruim, porque se eu fico pensando em não fazer, eu posso ficar parado e vou ver na vida correr. A estratégia mais adequada é, eu vou estabelecer o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela não vai falar, eu quero deixar de fumar. Então, eu tenho que estabelecer estratégias para eu poder me livrar do vício. É diferente. Porque a gente vê pessoas que fumam e falam assim, eu quero parar de fumar esse ano, 2013, 2014, 2015, e a vida vai passando. O que você está falando é interessante, né? Se você quer construir uma casa, por exemplo, você não pode perder o foco da casa pronta, mas você tem que saber onde é que vai a base, cada tijolo, cada janela, cada porta. Você tem a casa pronta em mente, por isso existe a planta da casa, você tem a planta da casa em mente. Mas o pedreiro, ele sabe que para aquele desenho ficar pronto, aquilo que está no papel e no coração, tem que ser colocado um tijolo desse lado, do outro lado, e assim sucessivamente até você ter o projeto todo concluído. E às vezes a pessoa se frustra porque ela não faz esse caminho. Agora, vocês acham que essa dificuldade de não fazer o projeto, o planejamento, de não saber dar o passo a passo, é um problema individual ou é um problema cultural? Porque eu estou pensando aqui em lugares onde a ideia, a cultura do planejamento ela é mais difundida. E aí você vê pessoas com mais realizações na vida. E aqui no Brasil, parece que agora que a gente está começando a se ligar para essa coisa do planejamento. Na opinião de vocês, como é que seria? Eu penso que é cultural. Nós não fomos treinados a planejamento. A gente é muito do hoje, vamos fazer agora, é o pessoal da festa, isso daí. A gente tem algumas projeções assim, em cima de feriados, né? A gente é muito disso, né? Vocês falaram do carnaval agora mesmo aqui, eu vou te falando. Vou justificar, cara. Não, o carnaval tá longe, nós vamos falar. Então nós não fomos treinados. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Você vê que o brasileiro ele começa a viver depois do carnaval. Normalmente. Né? Começa, tipo assim, o Brasil vai funcionar depois do carnaval, depois de fevereiro. Mas isso tudo está ilustrando o que nós estamos falando aqui. Nós nem terminamos 2013, a outra já está pensando no carnaval de 2014. Então, dentro dessa cultura, agora que está sendo difundida agora essa questão do planejamento, que ainda tem que ser incutido. E a questão da mentalidade também. A mentalidade ocidental é uma mentalidade meio preguiçosa, né? A oriental já é mais disciplinada. A questão da mente também manda muito. A questão da mente passiva é um negócio sério, né? E a gente vê até no nosso governo, né, o Leozão, quantas notícias nós lemos, eu, Jean e Luciana, nós lemos do Carol também aqui, que a gente vê que foram desastres que aconteceram, até mesmo gastos públicos exacerbados, que a gente olhava e falava assim, meu Deus, como tanto dinheiro foi gasto simplesmente por falta de planejamento. Se a falta de planejamento foi provocada intencionalmente ou não, a gente não está nessa questão, porque algumas são. Mas eu estou dizendo assim, se acontecesse um planejamento e uma gestão do planejamento, que é o que você disse das metas, né? Como que a gente vai gerir esse planejamento, as coisas tendem a serem muito melhores, né? Não, a gente vive na cultura do puxadinho, né? Cultura do puxadinho. Vamos fazer um puxadinho aqui. Eu cresci numa região muito pobre de Belo Horizonte, o barracão era muito ruim. E aí lá em casa ia fazendo os puxadinhos na medida que desce, né? Então dá para puxar um tiquinho aqui, um tiquinho ali. Então, isso parece que é uma praga que tem, né, dentro da gente que precisa sair, né? Por exemplo, casou. O cara casou, pensou nele e na esposa. Ele não pensou em quantos filhos ele quer ter. Em geral é assim. Obviamente tem as exceções aqui e tal, mas em geral é assim. O cara casou, aí ele compra um apartamento ou faz uma casa
para 2 quartos, pensando de vez em quando uma visita ou outra. Aí nasce o primeiro filho, né? Aí tem 2 quartos, tá bom demais. Só que nasce o segundo filho é de sexo diferente. Aí não pode dormir o menino com a menina. Aí vai fazer um puxadinho pro 3º quarto. E aí vem o puxadinho pra sogra, vem o puxadinho pra garagem. Aí viram a casa, quando você olha pra casa, vira aquele mosaico. Casa da mãe Joana, aquele negócio. Casa da mãe Joana. Agora, uma coisa só interessante é a questão do boicote. Tem pessoas que dão boicote em si mesmo para não justificar o não cumprimento da meta, né? Seria interessante falar sobre isso também. A autossabotagem é muito comum em tudo na vida. Muito comum. Dá um exemplo, Diaco. Dá um exemplo aí. Tem pessoas, um exemplo clássico, né? Eu vou falar de quem hoje, né, muita gente procura falando, eu quero casar. Eu quero encontrar alguém, um companheiro, enfim, tô cansada de ficar sozinha. Aí, muitas moças não saem, vão de casa para o trabalho, não se relacionam, não cuidam da sua aparência, né? A apresentação pessoal é muito importante, inclusive na carreira. A gente vê que pessoas que se cuidam mais, elas crescem. Tem mais oportunidades. Elas estão mais dispostas. Então, ela fala que quer, coloca no alvo objetivo, lá sentimental. Mas não faz nada para aquilo. Alguém, mas não faz nada. Aparecem pessoas novas, tem uns que falam até demais, se comunicam. Né? Não tem equilíbrio, né? O equilíbrio é importante em todas as áreas da vida, né? Então, não adianta. Agora, uma coisa que eu acho importante, metas atingíveis. Tem pessoas que colocam metas inatingíveis, que estabelecem algumas metas que não vão depender somente dela. E aí, essa meta não vai se cumprir e ela vai se frustrar. Como a gente estabelecer uma meta, assim, atingível? O que seria inatingível? Inatingível é o cara que não tem carteira e já está pensando em comprar um carro em 2014. Ou não tem carteira e está pensando em comprar o carro. Primeiro tem que tirar a carteira. Agora é interessante que as pessoas podem colocar uma meta não mensurável justamente dando esse boicote, porque já estabelece uma meta bem alta, sabendo que não vai ser atingido para depois justificar, não. Tá Geralmente está justificando uma bem curta que ele já não fez, né? Então, a questão de uma meta atingível é você conhecer a sua realidade. A partir da realidade, você saber o que pode ser feito. Mas você pode entrar na contrapartida dizendo, e a fé? Onde é que a fé vai entrar se você vai separar dentro dos seus projetos, a área espiritual? Então, eu vou colocar só uma meta atingível e aquilo que é da minha capacidade. Então, onde entra, então, o lado espiritual, a parte espiritual, não é? Mas aí tem que ser uma coisa equilibrada, porque entre a loucura e a fé, ali é muito tênue. Sim. Né? Mas aí com também pode entrar as questões a longo prazo, que não seriam coisas inatingíveis ou utópicas, mas coisas que a gente sabe que vai demorar um pouco para chegar, mas que com o trabalho do curto e do médio a gente vai chegar no longo. É isso. Agora tem pessoas que estabelecem prazo para Deus, né? Como é que vocês veem isso? Não, mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você falou da fé, aí me ocorreu um negócio aqui. A fé é um negócio muito responsável. Fé é um negócio responsável. E a fé não exclui a organização. Sim, e Deus é um Deus responsável. Eu não posso me projetar a coisas que eu não faço ideia se Deus tem aquilo como propósito para minha vida. Por isso saber é importante. Por isso que você tem que buscar de Deus. Deus, o cara, por exemplo, eu quero ser presidente do Brasil. Tá, mas eu preciso saber se Deus quer que eu seja presidente do Brasil. E eu estou me preparando para isso. Né? E, quer dizer, então, eu posso ter fé, mas fé com responsabilidade. Então, isso é importante, porque a fé não exclui organização. Porque tem gente que acha que fé está dissociado da organização, que fé de responsabilidade. Não, é verdade que Deus pode agir também de forma sobrenatural com as coisas que a mente não vai explicar e parece loucura mesmo. A fé é para isso. Né? Deus pode ficar livre para fazer a vontade do que ele quiser fazer. Se Deus, o cara, eu quero ter casa própria, não tem condição de ter casa própria, Deus pode fazer alguém lá na sua casa te dar uma casa própria. Isso aí não tenta entender porque não tem como explicar. Mas nós podemos viver de fé, de glória em glória assim, mas também nós podemos, quando Deus vira para o povo, há um momento, se não me falha a memória, na época de Isaac, que eles vão orar pedindo a Deus para mandar água, porque estava a seca muito brava. Deus fala, manda o povo fazer os poços. É isso mesmo. Né? Tem que fazer poço. Aqui está dizendo para Deus que você quer água, mas onde você vai guardar essa água? Vai escoar para onde? Né? Então você tem que ter, tem que dizer para Deus, então que você confia nele. Está orando pedindo a Deus para fazer chover, porque está a seca brava, e aí você sai e não leva a sua sombrinha, então que sinal de fé que você está dando para Deus? Né? Então a questão do projeto, a gente não foi equilibrado, pode ficar no projeto dentro da nossa capacidade
e não oportunizar Deus de agir da maneira sobrenatural. Né? Tomar cuidado com isso. Deixa eu trazer uma notícia aqui planejada para nossa produção. Nosso tempo já está se esgotando. Então, eu gostaria que vocês falassem, assim, tendo umas considerações finais, a lição para tirar desse tema tão importante que eu acho que você tem que trazer de novo, viu? Acho que o começo de 2014 é um bom tema para usar. Planejar. Porque o planejamento, ensinar, acho, com mais tempo o pessoal a planejar, porque isso é muito bom. Acho que é um ganho enorme para quem é jovem adulto, para quem é jovem criança, para quem é jovem... Porque realmente isso... Quem é jovem velho, né? É jovem velho. ancião. É jovem ancião, porque ancião. em todas as idades é necessário o planejamento. Acho que você nunca tem que deixar de planejar na vida, né? Com certeza. Você quer começar a dar dica? A primeira questão é se motivar, a saber o que você quer e saber onde quer chegar. O segundo ponto importante é a realidade. Se eu quero emagrecer, eu vou emagrecer 20 quilos em 2 meses. Tem pessoas que falam isso, para de comer, mas aí ela vai perder a saúde, vai perder... Não vai atingir, então ela vai se frustrar. Então tem que estabelecer metas factíveis, né, dentro da sua realidade. E o principal é se planejar, se conhecer, saber aquilo que é importante. E não desmotivar, não desesperar quando não acontecer no tempo que você precisa. Se, por exemplo, eu estabeleci que dentro de 2 anos eu vou aprender o inglês fluente. E aí eu não aprendi, não vou desistir disso. Então eu vou rever o curso, eu vou rever o tempo que eu vou dedicar para poder aprender, qual estratégia, vou fazer talvez uma imersão, vou ter que juntar dinheiro para poder conseguir isso. O principal além de ter fé, é claro, né, que faz toda a diferença, mas é confiar em si mesmo e saber que viver sem ter alvo, sem ter objetivos específicos, passa uma vida sem sentido. E não esperar que o mundo fique te estimulando, porque o mundo só vai te jogar para baixo, né? Justamente estabelecer alvos que dependam de você. Eu vou estudar, mas eu preciso que o meu marido me leve. Tem mulheres que fazem isso. Não, você tem que estudar e pensar, eu vou de carro, eu vou de ônibus, enfim. Eu tenho que ser autossuficiente para poder conseguir atingir esse vale objetivo. Dizer aqui que dependendo de você, confiando que Deus que habita em você, não é? O Deus criador do céu e da terra, Ele vai te dar graça, te dar vigor espiritual, emocional e físico para você avançar. Não estamos aqui de forma alguma dizendo que temos que agir independentemente de Deus. Muito pelo contrário, dependendo somente dele, né? Com certeza. Eu falo isso, você estabelecer acreditar. É importante que você acredite naquilo que você colocou. Então, se você tem dúvida, ore e peça para Deus confirmar. E perseverança, né? Só pare quando alcançar. Persevere mesmo.